nos desinibirmos e falarmos mais dele e com ele. Aliás, foi Jesus, né, que disse: eu vou, mas vou enviar o Consolador. Ele é o agente da transformação. Amém. Jesus, no plano da redenção, desempenha dois papéis de altíssima relevância. Ele morreu equivalente da segunda morte, que nós chamamos uma morte vicária, que representa a nossa morte eterna. E é por isso que nós estamos salvos e aceitamos. Amém. Esta morte. Glória A a Deus. segunda parte, que é importantíssima, é a intercessão. Ele está no lugar santíssimo, não é? No santuário, fazendo a intercessão final. Verdade. Mas o agente divino que opera os benefícios da morte de Cristo e da sua intercessão é o Espírito Santo. Então, como adventistas do sétimo dia, de alguma forma nós temos que nos familiarizar mais com o papel, o trabalho, a ação do Espírito Santo. Também conhecido na Bíblia por Espírito de Deus, né? Da divindade. Isso é muito importante para o tempo que nós estamos vivendo, termos essa compreensão. E à medida que a gente vai estudando, vai compreendendo, vai aprofundando, nós vamos recebendo os benefícios. Este é um assunto bastante extenso. Geralmente a gente trabalha horas sobre este assunto, 12 horas, 15 horas, 20 horas, uma compreensão mais completa. Mas vocês têm aí essa parte que está sendo construída, saudebiase.com.br. Já encontro lá algumas palestras que foram feitas, um curso muito interessante de administração eclesiástica. Quantos de vocês são líderes nas igrejas locais? Todos, né? Então ali tem um curso completo, baseado no livro Beneficência Social e em Paulo, né? Sobre administração de igreja, administração eclesiástica e o ponto. E estamos oferecendo aqui para vocês agora 2 materiais, gratuitamente. Basta entrar no site, se inscrever, e vocês vão ter esse capítulo que foi escrito pela professora Elisa, doutora Elisa, como parte do material completo do seminário, alimentando-se conforme as leis naturais. Aí tem toda a orientação sobre as 3 refeições, as combinações dos alimentos, a explicação do papel de cada grupo alimentar, não é? Seja das frutas, das verduras hortaliças, das castanhas ou equivalente, e tem um bom número de cardápios, especialmente cardápios econômicos, né? E uma das preocupações e observações que tem a respeito de uma mudança no sistema é que é mais caro. É um pouquinho mais caro porque é bom. Mas nas 2 próximas aulas vou mostrar para vocês como é bem mais econômico viver segundo a mensagem de saúde. Muito, muito mais econômico, né? Viver com base na mensagem de saúde. Esse capítulo ele tem mais de 40 páginas, todo colorido, com ilustrações, com tabelas, como se fosse um livro. Vocês podem baixar isso e ter à disposição e não terá custo. E um outro material que é do Dr. Neil Nieder, é um médico norte-americano, tem livros dele na Casa Comunicadora, mas esse é um material anterior que trata do chamado lobo frontal. Vocês estão ouvindo aqui desde sexta-feira, né? Os pastores falando, apresentando esse assunto. A doutora já fez várias menções sobre esse assunto também. O céu se comunica com o homem, com o ser humano, através dos nervos do cérebro. Da mente e os nervos cerebrais, do cérebro, que se comunica com todos os órgãos do corpo e afeta a sua vida íntima. E aí aquele texto que já foi usado anteriormente, é com a mente que servimos ao Senhor. Portanto,
Como que o Espírito Santo fala conosco? Através da mente. Não é? Assim como Jesus, assim como Deus Pai, não é? Fala através da mente. Por isso, não é por isso. Quando uma lei natural é quebrada, é transgredida, isso não é só contra o corpo, é contra o templo do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo. E essa deve ser a principal motivação para fazermos as mudanças que forem necessárias. Não é outra motivação. Tem a motivação da longevidade, viver um pouco mais, talvez 10 anos a mais, 15 anos a mais. A média é 7. A média é 7 para os vegetarianos, 12 a 14 para os veganos. A média, pesquisas feitas nos Estados Unidos, entre os adventistas. Mas 6 anos, 10 anos, 12 anos, nós estamos pensando na longevidade eterna. Amém. E vai começar com 1000 anos de férias. Sim. Milênio. Sim. Milênio serão 1000 anos de férias para os salvos. Amém. Ah, que maravilha! Dá para descansar um bocado. 1000 anos de férias. E depois, A o eternidade. novo céu, a nova terra. Oh, glória. E esse negócio aqui vai ficar tão bom, um pouquinho melhor do que Campina Grande, não é? Vai ficar tão bom. Está lá no Apocalipse. Que o Sim. Senhor, Deus, vai dizer: eu vou morar lá também. Amém. E nós estamos sendo preparados, para sermos cidadãos da capital do universo. Amém. Coisa maravilhosa, extraordinária, né? Abençoada. Bom, esse capítulo também tem acho que umas 30, 40 páginas. E aí você tem tudo que você precisa saber, o suficiente saber sobre esse assunto do lobo frontal e da mente. Não tem custo nenhum, vocês podem baixar. Vai estar aqui à disposição alguns livros da doutora Elisa, que ela deixou, um legado que ela deixou. Tem os da Casa Publicadora. O livro de plantas. Tem. Alguém de vocês aqui já comportou? Quantos tem algum livro da Elisa em casa? Meu pai. Uma maravilha. Esse livro Plantas já foi distribuído mais de 3 milhões de exemplares. Somando todos os livros que ela escreveu, são 16 livros, dá em torno de 6 milhões de livros distribuídos no Brasil, na América do Sul. Uma obra fantástica. Mas tem alguns livros que foram impressos pela família. Vocês têm 2 deles aí de receitas. Um deles chama 30 cardápios, que são os cardápios apresentados na clínica adventista lá de São Roque. Se a pessoa passar 30 dias na clínica, ele tem 30 almoços diferentes. Proposta é o cardápio com as receitas. Para facilitar. O outro é o almoço e jantar, são receitas também para isso. E os outros 2 estão esgotados. E tem mais 2 livros, pouquinho que nós trouxemos. Um é de cosmética natural. Quer ficar mais bonito? Quem não, né? É um livrinho, um material que ajuda. E o outro, particularmente, considero que é a obra-prima escrita por Elisa Biasi. Saúde para a mamãe e a criança. Toda a gestação e a criança até os 3 anos de idade. Dentro dos princípios, dos valores que Deus proclamou para nós. Um material muito precioso, extraordinário. Eu acho que tem ali uns 4 ou 5. E se algum de vocês comprar, vocês vão ter um trabalho só de descolar um pouquinho as folhas, né? Ele faz algum tempo que foi impresso, mas também dá para recuperar. São livros maravilhosos. Ontem nós apresentamos essa linha da história do povo de Deus, né, que aqui está. O grande problema, né, sobre a queda, o surgimento de uma segunda natureza. Olha, permita dizer isso respeitosamente. Nós temos cotidianamente pensado em termos de pecado como atos pecaminosos.
O problema não são os atos pecaminosos. O problema é a natureza pecaminosa. É a natureza carnal que gera atos pecaminosos. Estão compreendendo? Mesmo que a gente não cometesse nenhum erro, nenhum ato errôneo contrário às leis, mesmo que não cometesse nenhum, nós ainda seríamos o quê? Pecadores. Então não existe esse assunto de perfeccionismo. Se andou por aí esse assunto de perfeccionismo pela internet, por alguns escritos, isso não tem lugar na palavra de Deus. Nós somos afetados pela natureza carnal, pelas fragilidades da natureza carnal. Então, quando uma dessas fragilidades se manifesta e ofende, magoa um semelhante nosso, qual é o caminho? O perdão, o pedido de perdão. E quando afeta a relação com Deus, é um tratamento em relação a Deus. Mas o assunto é natureza, segunda natureza, uma outra natureza, e só o agente da divindade, a pessoa da divindade designada para controlar a natureza carnal é o Espírito Santo. E como que o Espírito Santo trabalha para controlar a natureza carnal? Desenvolvendo em nós o fruto do Espírito. Amém. Percebe? Há um texto de Pedro que diz assim, que o amor cobre multidão de pecados. Verdade. Lembra disso? Como que isso acontece? É a obra do Espírito desenvolvendo em nós a natureza amorosa. É este desenvolvimento da natureza amorosa que vai controlar a natureza carnal. E essa batalha, essa luta, essa situação vai durar até a volta de Jesus. Verdade. É na volta de Jesus que será tirada de nós a natureza carnal. E então vamos poder seguir adiante como Adão antes do pecado e como o segundo Adão que viveu deste mundo. Nós estamos vivendo nesse período, no último período da história, do grande conflito. E o Senhor está trabalhando nesse sentido sobre nós. Ontem mencionamos cada detalhe desses. Olha lá, o homem caído não é simplesmente uma criatura imperfeita que carece de aperfeiçoamento. Ele é um rebelde que deve depor as suas almas, as suas armas. Isso foi um autor que era ateu, se tornou cristão, um escritor, e trouxe uma coisa impressionante. Então, como que as coisas funcionam na prática? Se a gente tem isso na mente, essa estrutura na mente, facilita a caminhada. Nós éramos pecadores condenados, e então tivemos um encontro com Cristo na cruz, recebemos os benefícios da sua morte substituta. Agora, nós, pós-cruz, nós somos pecadores perdoados. Amém. Antes da cruz nós éramos pecadores condenados à morte eterna. Após a cruz nós somos pecadores perdoados, e sobre nós, sobre o Filho de Deus, não há condenação. Amém. Oh, coisa maravilhosa. Nossa. O que Deus tem para nós, não? O que Deus tem. Agora então Ele nos coloca num caminho protegido. E essa proteção, aí vem o ponto. O papel da lei pós-cruz é para proteger, assim como a arca foi a proteção para Noé e a sua família. Deus proveu isso para nós. Em relação às leis morais, nós conhecemos bem, temos pouca familiaridade com a lei natural, não? Mas lembrando do que nós mencionamos ontem, não? O que Deus já colocou diante de nós, não? Quem é que opera agora dentro desse caminho? Protegido. O Espírito Santo. Cristo morreu, pagou o preço, ato resolvido. Ele agora intercede por nós. E quem opera no dia a dia da nossa vida?
O Espírito Santo. Então, quanto nós deveríamos cantar sobre o Espírito Santo? Quanto nós deveríamos ler sobre a obra do Espírito Santo? Tá? Quanto em nossas orações devemos estar pensando em relação ao Espírito Santo? Quanto nós deveríamos cuidar melhor do templo do Espírito Santo? Isso não é uma vez por mês, uma vez por ano, essas coisas. É diuturnamente. Quando nós vamos dormir tarde, e se fazemos isso regularmente, nós estamos agredindo o quê? O templo do Espírito Santo. Quando comemos qualquer coisa a toda hora, de qualquer jeito, nós estamos agredindo o templo do Espírito Santo. Esse pensamento que está na revelação para nos ajudar, não é? E qual é o resultado da obra do Consolador na nossa vida? Então, ele opera a santificação. Bênção, amém. Ele opera a santificação. Agora, voltando, quantos de vocês têm origem católica? Ah, bom. O que é perfeição e santidade na teologia católica? É ausência de erro, não é? E quem é que vai ser salvo? Quem tem mais atos bons do que atos ruins. Não é assim? Chamada salvação pelas obras. Então você faz caridade, né? No sistema da teologia espírita, é o mesmo sistema. Você faz caridade, você atua lá, você ajuda os pobres lá, então os atos bons aumentam. E aí você cuida para ter atos ruins pouquinho. Aí você está salvo, está resolvido o assunto, não é? Então isso é um conceito errôneo de santificação, de perfeição. Não é bíblico. Não é bíblico. Qual é o conceito bíblico de santificação? É a operação do Espírito gerando o quê? Fruto. Fruto do Espírito. E o fruto do Espírito ele aparece em diferentes perspectivas. No Sermão da Montanha, a primeira bem-aventurança da transformação é mansidão. Eu estou eleita, Jesus. Lembra? Então lá fala da mansidão, fala da misericórdia, fala da pacificação. Sabe o que significa isso? Cada igreja precisava ser uma escola formadora de pacificadores. Amém. Os pacificadores, eles desenvolvem o espírito de perdão. Então, o que é santificação? No sentido bíblico, da operação do Espírito, Gálatas capítulo 5 vai nos falar isso, é o desenvolvimento da natureza amorosa. Vamos repetir o que eu disse ontem para poder firmar na nossa mente, né? Uma pessoa será tão mais perfeita quanto menos atos errôneos ela comete. Certo ou errado? Errado. Errado? Uma pessoa será tão mais perfeita quanto mais ela desenvolve a natureza amorosa. Aí ela dá para você um marido, ou dá uma esposa, dá filhos, os filhos crescem, se tornam adolescentes, e tudo é oportunidade para desenvolver a natureza amorosa. Aí a igreja me chama para ser líder de desbravadores, vai cuidar de adolescentes, não 30, 40, 50. Isso é oportunidade para desenvolver a natureza amorosa. Não só você desenvolver a natureza amorosa, mas você orientar esses juvenis, esses adolescentes, para que eles saibam exatamente o que é santificação, desenvolvimento da natureza amorosa, que começa pela guarda do 5º mandamento. Honra pai e mãe para que se prolongue os teus dias nesta vida. Isso é o caminho da santificação, o caminho da perfeição. Não é um pouco mais fácil do que tentar viver a vida sem pecar, sem errar? É sim.
Né? Aí a gente sabe realmente quando quando perdemos a paciência, quando nos falta mansidão, quando temos dificuldade de perdoar, quando nos falta o espírito de misericórdia. Aí nós vamos saber o que é pecado mesmo. Né? O que é semelhança com Cristo? Semelhança com Cristo com o Espírito, com o Pai, desenvolvimento da natureza humana. Para aprender isso melhor, desejar eu coloquei até 3 edições diferentes, porque possivelmente vocês têm uma dessas em casa. Se não tiver, irmãos, faça um propósito do seu primeiro livro a comprar. É bom, é bom, é Mas bom. tem digital, pode baixar na internet também. É bom. Oferece isso. Tenha esse livro. Leia pelo menos uma página por dia. Mas se puder, leia mais. Eu recomendo isso. Estou dando estudo bíblico com uma senhora lá uma jovem senhora de Teresina. Nos primeiros estudos trabalhamos esses conceitos e eu pedi que ela lesse o Desejar Todas as Nações. Aí uma outra senhora que está acompanhando o estudo bíblico mandou de presente para ela. Passavam uns 15 dias e disse: pastor, eu não consigo ler esse livro todo. Eu leio 3, 4 páginas, tenho que voltar atrás. Leio 3, 4 páginas, tenho que voltar atrás. E não avança, não tem problema. Pode demorar 2 anos para ler o livro. Mas o importante é que vai ver. É um livro maravilhoso, extraordinário para a gente entender o que é a natureza amorosa. E pode se ler em família. Bom, fica claro isso aqui para a gente? Vamos reforçar um pouco isso, né? Está na relação com o nosso Criador, que vai nos ajudar nessa direção. Lembrando, é a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. Bom, já ouviram falar de açúcar? É muita coisa que eu ouço hoje em dia, né? Faz mal para os dentes, faz mal para o intestino, faz mal para isso, faz mal para aquilo, né? E é tudo certo. Isso é isso mesmo. Olha lá. O açúcar não é bom para o estômago. Causa fermentação. O que é dar de resultado da fermentação de açúcar? Câncer. O que vem como resultado da fermentação de açúcar? Álcool. A doutora mencionou ontem, não? Hoje. Fica alcoolizado. O efeito da fermentação do açúcar que produz álcool leva 2 minutos para chegar ao cérebro. Maria. 2 minutos. É rápido demais. E vai causar, que coisa vai causar? Diz a revelação: obscurece o cérebro e ocasiona mau humor. Mau humor é característica de qual natureza? Pecaminoso. Qual natureza? Pecaminoso. Carnal. Então, a gente levanta de manhã, até de manhã cedo, tem alguns que levantam 4 horas da manhã, para ler a Bíblia, para fazer oração, para estudar, para falar, se apresentar diante do Senhor. Maravilhoso. Depende da hora que vai deitar. Você deitou meia-noite, como é que vai levantar às 4? Para levantar às 4, você vai deitar pelo menos 8 horas da noite. Mas tem gente que vai dormir 11 horas, meia-noite. Não, tem que ir lá, vai na comunhão com Deus, 4 da manhã. Não vai dar certo. Aí vem a refeição. E o que é que come na refeição? Açúcar. Aí se usar açúcar, vai fermentar, vai obscurecer o cérebro e pode produzir o quê? Mau humor. Mau humor é uma... Caim usou açúcar. Ficou de mau humor e tirou a vida do irmão. Imagina se eu tivesse usado açúcar. Para ser de mau humor, estar de mau humor, basta ter a natureza carnal. Basta ter. O que faz o açúcar? Satanás desenvolveu ao longo do tempo um potencializador da manifestação da natureza carnal. A natureza carnal já é uma desgraça completa. Porque se deixar sozinha vai levar a pessoa a ser transformada à imagem e semelhança do diabo, do dragão, de Satanás. Então só ela sozinha já, mas ele ainda criou e desenvolveu ao custo de sangue da escravidão. Um
um sistema de produzir açúcar concentrado. Vocês têm essa informação, né? Para conseguir 5 gramas de açúcar de cana, precisa 90 centímetros de cana. E ninguém descasca um metro de cana de manhã cedo e fica mastigando. E se fizesse isso, não faria mal. E se ele comesse 90 centímetros de cana bem mastigadinho, teria o quê? Saúde. 5 gramas de açúcar. Faz como a gente concentrado, põe 2 colheres de sopa de açúcar, né? Quem toma cafezinho, quem toma cevada, né? Vocês têm ideia quanto açúcar vai? O cevada é um negócio tão ruim. Se enfiar lá 50 gramas de açúcar, não se toma, né? E não presta, não vale nada, foi queimado, foi torrado, Não tem nutriente, não. Mas a gente foi ensinado assim, não foi? Você não toma café. Eu lembro um instrutor bíblico que veio em casa, tinha 10 anos de idade, ele ensinando a mamãe, né? Não, dona Rosília, não se usa café. Não, o que vai tomar? Faz cevada. Aí foi ensinar a fazer a cevada, né? Dá aquele treco. Café também tem que pôr açúcar, né? Mas aquela quantidade. Ou então chamate, que também tem cafeína, né? Além do açúcar que põe. Quando se fala de mau humor, né? Coisa assim. O que ela diz lá? A mente fica obscurecida. Obnubilado. Tem neblina por aqui? Tem? Já andaram de carro na neblina? É péssimo. Quanto é que a gente enxerga à frente? 5 metros. Só 5. Mente obscurecida. Não disse que tem aquelas orações que não passam do teto? Já ouviram falar disso? O problema é que a oração da gente não passa do teto e a resposta de Deus não atravessa. Quer dizer, atravessa sim. A misericórdia de Deus então. Amém. Amém. Mas não vai ficar melhor abrir o caminho? Vai. Abrir o caminho para o sol da justiça, né? Em paz, essa coisa. Nossa, açúcar. Né? Fora todos os outros males. Já está identificado pelo menos 8 tipos de câncer pelo uso do açúcar regular, não? Então, obscurece a mente. Esse é um fenômeno que aparece, não? E vai dificultar a comunicação com Deus. Há algumas ilustrações aí de mal-humorado, né? Um chefe mal-humorado, um professor mal-humorado. As expressões, gente bonita, apesar de feito, né? As pessoas ficam bem melhor sorrindo, não sei? Você também acha? Bem melhor, sorriso embeleza, né? Coisa, vem lá do fundo da alma, né? Criança mal-humorada, né? E geralmente criança mal-humorada apanha. Geralmente. Aí dá bolo, dá doce, dá sorvete, faz misturado, aquela coisa toda, e depois apanha, tadinho, nem sabe. Por que então? Isso aqui, acho que não tem aqui na grande, né? Não, a gente não usa não. Mas olha, o uso de estimulantes antinaturais, cafeína é um estimulante antinatural, né? É danoso à saúde. De novo, tem influência obscurecedora sobre O cérebro. tornando-lhe impossível apreciar as coisas eternas. Lapada. Está sendo tornando difícil. Entendeu o quê? Impossível. Eu estava ministrando um curso e estava citando isso aqui, e foi uma oportunidade. Nós criamos um centro de treinamento em São Paulo e a gente recebia as irmandades, eles vinham na sexta e saíam no domingo à tarde. Dava umas 12, 13 horas de mensagem, eu tinha 6 refeições que a Elisa e a equipe preparavam para eles saberem como é que era uma comida natural, né? Sem nada de origem animal. E quando eu estava apresentando isso, estava sentado assim, bem na frente, à direita, um irmão nosso que era o primeiro ancião
de uma das maiores igrejas da Grande São Paulo. E não só ele era o primeiro ancião por muitos anos, um homem, era o que mais dava estudo bíblico. E tinha um quarteto, cantava no quarteto, coordenava o trabalho do quarteto, enfim, um membro da igreja completamente integrada no plano de Deus. Quando eu comecei a falar isso aqui do estimulante, de repente eu vi ele pondo a mão assim na cabeça, as duas mãos assim. Ele usou essa expressão: meu Deus, eu uso 4 garrafas por dia. Naquele tempo tinha as garrafinhas de 300 ml, agora é lá, né? Meu Deus, eu uso 4 dessas por dia. Eita. Mas como eu percebi ontem, olha, foi citado, aqui não se usa, né, refrigerante. Nada disso. Graças a Deus, não. Impossível apreciar as coisas eternas, não é? Tornando, então, o que acontece com o obscurecimento do cérebro? Dificulta a pessoa e chega a ser impossível apreciar as coisas eternas. Mas nós estamos tratando de que assunto? Do céu. Do Espírito Santo. Que natureza tem o assunto do Espírito Santo? É A espiritual. eternidade. Eterna. Está acompanhando? Sim. Então, quando a pessoa toma uma quantidade de cafeína, seja no café, seja no refrigerante, seja em outras coisas, está uma agressão contra o reino do Espírito Santo. E vai bater na mente. A mente obscurecida, e não discerne. Não discerne as coisas espirituais. Não é um risco tremendo É sim. para o salvo. Exato. E foi salvo. E o preço da salvação custou a morte do Filho de Deus na cruz, a morte vicária. Deve ser esse o motivo, os motivos adequados para a gente se propor a fazer mudanças. Não é porque vai ficar livre do câncer, ficar livre do diabetes, vai melhorar bastante, tá? Pode até ficar curado. Mas não é isso que Deus prometeu. Ele disse que 9 casos cada 10 ficaram livres de seus males. Já é bastante, não é? Mas não vai resolver tudo. Ainda prometeu coisas milagrosas, sobre os resultados sobrenaturais. Mas o nosso interesse deve ser o espiritual, moral, andarmos nessa linha. Mentes obscurecidas. Olha que ela fala mais do estimulante. O efeito posterior ao uso do estimulante é prostração mental, física e moral. Ontem a doutora mencionou uma estatística, eu falei, é corajosa, doutora, mostrando